Oi, pessoal do quarto ano, e aí, como é que vocês estão? Espero que sejam tudo bem com vocês. Hoje é a nossa aula de ciências. A gente vai estudar um pouco sobre a composição do ar atmosférico. Mas, antes da gente entrar nesse assunto sobre composição do ar, a gente precisa entender que o ar existe. Ele é invisível, a gente não consegue vê-lo, mas ele existe e eu posso provar. Vamos assistir esse vídeo que mostra pra gente que o ar existe e ele está presente em nosso meio? Bom, galerinha, a gente viu aí então que o copo ele ficou com um guardanapo do lado de dentro e esse guardanapo ele não foi molhado. Por quê? A pressão na hora que desceu com o copo mostrou pra gente que o ar existe, que ele é possível ser visível nesse momento, né? Não no sentido de que a gente pode ver o ar ali se movendo ou existindo, mas a gente pode perceber que existe o ar porque o guardanapo ficou seco, certo? Antes da gente entrar lá na nossa página 63 do livro de ciências, nós vamos entender um pouquinho sobre a composição do ar atmosférico. Então, olha lá. O nosso ar, ele está presente, a gente consegue e depende muito dele, certo? O planeta Terra, ele tem uma camada que envolve a Terra. Essa camada de ar que envolve a Terra, ela é chamada de atmosfera. Então, na atmosfera, a gente fica todo esse ar e ela se encontra aproximadamente 1.000 quilômetros acima da superfície terrestre. Na atmosfera, o ar ele é composto pela mistura de alguns gases, né? Quais são esses gases? Vamos falar por partes. O primeiro gás que a gente vai falar é sobre o gás nitrogênio. O gás nitrogênio, ele é o que mais existe, ele tem maior quantidade de ar, ele está presente em grande quantidade. O segundo gás é o gás oxigênio, que é o gás responsável pela nossa sobrevivência. A gente já viu um pouquinho sobre ele. Sem esse gás, todo ser vivo ele não conseguiria sobreviver. Ele é o oxigênio fundamental para que a gente possa sobreviver, tanto a gente quanto as plantas. O último gás é o gás carbônico. Esse gás ele é necessário para que as plantas consigam produzir o seu próprio alimento. Então, esse gás é muito importante para que também mantenha a limpeza do nosso planeta. Com ele, as plantas conseguem o alimento, né, através da fotossíntese, e assim conseguem se manter no planeta. A maioria dos seres vivos libera também esse gás por meio da respiração. Além do gás nitrogênio, do gás oxigênio e do gás carbônico, a gente ainda tem o vapor da água, que é um gás que circula nesse ar, e a impurezas e os seres microscópicos. Então, todo o nosso ar ele é composto por esses elementos. Gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico, e no ar também tem o vapor da água, impurezas e seres microscópicos. Tá? Além de todos esses gases, a gente ainda também tem um bem importante que é chamado de gás ozônio. O que é o gás ozônio? Muitas vezes a gente escuta falar sobre a camada de ozônio.
Essa chamada camada de ozônio ela é composta por esse gás, chamado de ozônio. Ele é responsável por criar uma... Ele funciona como um protetor solar da Terra. Então, ele tem uma camada, na atmosfera, dentro da atmosfera, uma camada fininha chamada gás ozônio. Ele é como se o planeta Terra recebesse muita luz do Sol. Igual a gente quando vai na praia. E aí a mãe sempre fala assim, coloca o protetor solar para não queimar a pele. Então, o gás ozônio, ele é o protetor solar do planeta Terra. Se não fosse ele, todos os raios ultravioletas que estão ao redor da Terra pelo Sol, né, que são recebidos diretamente do Sol, eles iam passar direto e iam queimar todo mundo. Então, esse gás ozônio ele serve como uma proteção, uma barreira para que a gente não se queime e não prejudique a Terra. Às vezes a gente escuta, mas tem um buraco na camada de ozônio. O que significa isso? A camada de ozônio ela é formada por pequenas partículas de oxigênio, né? Então, poucas partículas de oxigênio. Quando a gente tem muita poluição, imagina o tanto de pessoas que tem na Terra, e aí é liberado muito ar poluído, poluentes no ar, essa camada de ozônio ela fica fraca, ela não consegue proteger de tudo. E é onde acontece o aumento de temperatura na Terra. Então, se a camada de ozônio ela está fraca, o Sol, as luzes do Sol, elas passam com mais força e é onde a gente tem um aquecimento global, né? Que o pessoal sempre reforça que cuidado, temos que cuidar do planeta por conta do aquecimento global. Então, o gás ozônio, essa camada de gás ozônio, se ela não está bem, se ela está passando mal, coitada, acontece isso daí. Os raios de sol entram direto na Terra e é onde a gente fica com muito calor e as temperaturas aumentam demais. Feito isso, a gente já aprendeu aí sobre os 3 gases principais, mais o gás de ozônio. Nós vamos para a página 63 do nosso livro, começar a leitura. Bom, agora que a gente já viu aí a composição do ar, do que ele é formado, a gente vai começar a leitura. Pega a caneta e grifa texto que a gente vai usar para grifar algumas informações bem importantes sobre essa parte, beleza? Composição do ar atmosférico. O ar atmosférico é constituído de diversos gases, como o gás oxigênio, o gás carbônico e o gás nitrogênio, e de vapor de água. Em condições normais, geralmente não é possível identificar visualmente os componentes do ar atmosférico. Então, vocês vão pegar aí a caneta, grifa-texto, né? E vão grifar que o ar atmosférico é constituído de... Presta atenção onde estou grifando, tá? Gás oxigênio, gás carbônico, e gás nitrogênio, tá? Grifa essas coisas do mesmo jeito que eu tô grifando, tá, pessoal? Faz isso no livro também. A gente também tem que lembrar, que nem a gente viu lá no primeiro slide, que nessa composição do ar, a gente também tem o vapor de água, tem as impurezas e tem os seres microscópicos também, né? Aí ele pede pra gente agora observar essa imagem abaixo. Ele disse que quando esses gases eles estão todos misturados, dificilmente a gente vai conseguir enxergar a olho nu, que eles falam, né? Olhar sem nenhum microscópio, olhar com o olho normal, a gente não vai conseguir ver a mistura desses gases. Mas olha só essa foto. Essa foto é lá da cidade de São Paulo. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa diferente nessa foto? Perceberam, né? Que tá meio escuro, né? Tá meio acinzentado. Como você acha que está o ar na cidade mostrada na imagem acima? Esse ar ele tá limpo ou ele tá sujo? Bom, pessoal, se tá com uns desenhos de cores pesadas aí, parte cinza, significa que a gente consegue ver. Um ar limpo, a gente não vê a sujeira dele. Ele não fica visível dessa forma. Esse ar, então, ele tá poluído, tá? Vamos continuar a leitura. Além dos componentes do ar atmosférico citados acima, algumas atividades humanas adicionam poluentes ao ar. Em locais onde há grande quantidade de indústrias, automóveis e queimadas, por exemplo, é possível perceber a presença de alguns poluentes no ar.
Nesses locais, além da fumaça, o ar adquire um aspecto embaçado, fica difícil para se ver. Então, quais são os responsáveis por poluir o ar? As atividades humanas, a gente vai grifar atividades humanas, adicionam, pode completar também, adicionam poluentes ao ar. Então, as atividades humanas adicionam poluentes ao ar, as grandes indústrias, automóveis e queimadas, por exemplo, são representantes, né, de várias outras coisas que também contribuem para a poluição do ar. Os poluentes presentes no ar atmosférico podem prejudicar a saúde do ser humano e de outros animais. Por isso, em alguns locais, são instalados aparelhos que monitoram a qualidade do ar. Então, a gente tem espalhado pela cidade, não aqui em São Carlos, né, em outros locais, uns tipos de um termômetro que tem lá no centro. A gente vê um que marca sempre o horário e a temperatura. Então, a gente tem alguns locais que também marcam a qualidade do ar. Em São Paulo, que é uma cidade muito grande, tem muitas pessoas, muitas indústrias e muitos veículos, ele sempre tem esse termômetro, que é um equipamento que mostra a qualidade do ar que a pessoa está respirando, porque é importante ela saber, né? Esses aparelhos medem as concentrações de poluentes na atmosfera terrestre. Quanto maior a quantidade de poluentes no ar, pior é a sua qualidade e maiores são os riscos da saúde à população. Aqui a gente tem um termômetro, ele está medindo a temperatura. Vocês conseguem enxergar nessa imagem o local onde está indicando a qualidade do ar? Observe a imagem. Ele está aqui, ó, pessoal, ó, marcando a qualidade do ar. E ele está indicando que esse ar está como? Ele está indicando que a qualidade desse ar ele está ruim, lá na cidade de São Paulo. Note que o momento que a foto foi registrada, a qualidade do ar era considerada ruim. Então, significa que a chance de uma pessoa acabar ficando doente por respirar o ar naquele momento era alta, porque o ar estava muito poluído. É como se esse termômetro estivesse dentro dessa cidade aqui, que também é a cidade de São Paulo. Então, a qualidade desse ar, ela não está boa. A cidade de São Paulo é uma cidade que tem concentração muito grande de veículos, de pessoas, é uma cidade muito grande. Quanto maior o número de automóveis, maior o número de indústrias, a piora no ar, ela vai ser quase que decretada. Em São Carlos, a gente tem dias em que a qualidade está boa do ar, mas também tem dias que a qualidade está muito ruim. Agora, em tempos que a gente precisa ficar isolado em casa, provavelmente a qualidade tanto da nossa cidade quanto das outras cidades, elas têm melhorado, porque não tinha tanto veículo rodando, né, poluindo o ar. O nível de poluentes eram menores. Tá? Então, esse lado do isolamento foi bom porque o ar começou a dar uma limpada, a gente consegue respirar um ar mais puro. Na 64 agora, a gente tem aí, ó, Cidadão do Mundo. Ele vai falar um pouquinho sobre o ar e a qualidade de saúde, da nossa qualidade de saúde devido ao ar. Hoje é dia do passeio do parque. Além de passear, o Felipe e sua família vão plantar uma árvore. O parque que o Felipe visitou é agradável. No entanto, na cidade onde ele vive, há muitas indústrias e automóveis que emitem grande quantidade de poluentes na atmosfera. Por isso, o ar atmosférico nesse local também contém fuligem. O que é fuligem, pessoal? Fuligem são partículas muito finas e de coloração escura que são geradas e liberadas na atmosfera pela queima de materiais como petróleo, carvão e madeira. É como se a fuligem representasse aquela foto que a gente viu na página anterior sobre a cidade de São Paulo. Então, também tem a fuligem, poeira, gases tóxicos, materiais particulados, entre outros componentes. Em algumas situações, a quantidade de poluentes presentes no ar atmosférico altera as características do ar. Quando essa alteração prejudica os seres vivos e o ambiente, dizemos que o ar está poluído. Então, a gente vai grifar aqui, ó. Em algumas situações, a quantidade de poluentes presentes no ar atmosférico altera a característica do ar. E quando essa alteração prejudica os seres vivos e o ambiente, dizemos que o ar está poluído. Beleza? Então, a gente grifou esse local aqui, essa parte que diz sobre como que, quando a gente polui o ar, isso prejudica diretamente a nossa saúde.
Quanto mais poluído o ar, mais a minha dificuldade para respirar. Eu respiro um ar sujo que entra dentro do meu pulmão e isso fica dentro do meu corpo. Isso prejudica a minha saúde. E aí nessa imagem a gente tem alguns pontos para ser observado. Eu queria que vocês vissem. Vocês conseguem identificar o local aí, o poluente dessa cidade? Conseguem perceber qual é o elemento que contribui para a limpeza desse ar? Nessa imagem, vocês conseguem ver isso? A gente vai trabalhar um pouquinho desses elementos, tá bom? Aqui, ó, eu tenho um carrinho, e aí na imagem de vocês podem ver também. O tráfego de veículos resulta na emissão de gases poluentes na atmosfera terrestre. E esses gases são formados pela queima de combustível. Então, se eu tenho um carro e esse carro circula muito, quanto maior o número de carros, mais partículas ele libera no ar. Essas partículas finas acabam se consumindo, ficando presas, né? Elas criam uma densidade, elas ficam mais pesadas e isso vai acabar poluindo o ar. Depois eu tenho aqui na frente as árvores. As plantas produzem o próprio alimento, utilizando o gás carbônico presente no ar atmosférico e liberando gás oxigênio no ambiente. O gás carbônico é um tipo de poluente emitido por veículos e indústrias. Assim, as plantas removem parte desse gás da atmosfera terrestre e ajudam a melhorar a qualidade do ar. Então a gente vê que a planta ela é autossuficiente, né? Ela produz o seu próprio alimento com a ajuda do gás carbônico que a gente estudou lá no slide, né? O gás carbônico é um tipo de poluente que sai das indústrias e dos veículos também, né? E aí as plantas ajudam esse processo a manter a atmosfera limpa. E a gente tem aqui também um menininho. A poluição do ar atmosférico pode causar graves problemas de saúde, principalmente em crianças e idosos. Por isso é muito comum muitas crianças precisarem de atendimento para cuidar de problemas respiratórios. Um dos tratamentos para esse problema é a inalação. O que é a inalação? Eu tenho certeza que em algum momento vocês já passaram pela inalação. É um procedimento que consiste em inspirar um vapor de água e medicamentos, por exemplo, por meio das vias respiratórias. Olha, uma coisa que eu queria refletir aqui com vocês, que tem tudo a ver com esse assunto também, é sobre o Covid-19. Ele é um vírus que afeta diretamente o problema respiratório. Então, ele ataca diretamente as vias respiratórias. Por isso que a gente vê muitas pessoas que falam que estão com sintomas de falta de ar, porque ele vai tomando conta e a gente não consegue respirar. Esse é um dos fatores também que o Covid-19 pode causar na pessoa que é contaminada. E o vírus não está ligado a ser o ambiente poluído ou não, tá? Isso é um sintoma do vírus. Agora, tem outros problemas, como bronquite e outras doenças também que são respiratórias causadas pela inalação de ar atmosférico poluído, tá bom? E aqui a gente tem um iconezinho, o Felipe e sua família plantando uma árvore. Por que ele está plantando uma árvore? Por que é importante? Ele está plantando uma árvore porque ele acredita que essa árvore pode ajudar a manter o equilíbrio, né, o oxigênio limpo. Aí tem as perguntinhas para repensar, tá? Não preciso responder em folha. Qual é a importância dos aparelhos de monitoramento na qualidade do ar da saúde, né, para a saúde da população? Pessoal, se eu tenho um aparelho que mede a qualidade do ar, eu sei se a minha cidade está bem, está trabalhando bem, se ela não tem tantos poluentes, ou se a minha cidade está muito poluída. Então, nisso, as pessoas conseguem olhar e identificar, nossa, será que estou colaborando para a limpeza do ar da minha cidade ou estou piorando? O que está sendo feito para ser melhorado esse ar? Então, ele é muito importante para poder ajudar nesse controle. A 2 pergunta, qual é a importância de manter áreas com vegetações nas cidades? Como eu falei, quanto mais local verde na nossa cidade, melhor é a qualidade do ar que a gente respira. Por isso, se você ainda não teve a oportunidade de plantar uma árvore, você possa passar por essa experiência e também cuidar dessa árvore para que ela cresça. A nossa escola ela é bem legal nesse ponto, porque a gente tem bastante pontos verdes dentro da escola, significa que o ar ali da nossa escola pode ser que esteja melhor, né? Para que quando a gente tem atividades e tudo, a gente consegue respirar um ar bom, porque a gente tem árvores que são cuidadas lá dentro da escola. E a 3
converse com seus pais ou responsáveis sobre como cada cidadão pode ajudar a melhorar a qualidade do ar atmosférico. Então, essa é uma sugestão, tá? Você pode conversar e pensar como que a gente pode melhorar esse ar. Depois que a gente passou lá dessa página, a gente vai lá para a página 68 fazer atividades, tá? A atividade número 1, ela pede para a gente contornar no diagrama aí no caça-palavras, a seguir o nome de 4 gases que compõem o ar atmosférico, tá? Então, a gente tem 4 tipos de gases aí. A gente viu, se não lembra, reforça, olha no livro, a gente até grifou, tá? Chegou a grifar esses ares, para poder ficar mais fácil para vocês responderem. Depois que a gente fez, então, a procura, a busca e encontrou os 4 gases nessa caça-palavra, né, no diagrama, nós vamos completar a função, qual é a utilidade de cada gás, para que ele serve. Então, a gente tem que completar frases A, B e C. Frase A está dizendo assim: durante a respiração, o ser humano inspira o ar rico em gás e expira o ar rico em gás. A gente tem que responder. O que a gente respira? Qual que é o gás? Rico em quê? Lembra que a gente falou que a gente tem um gás que é o que serve para a gente sobreviver e um gás que todo ser vivo produz, tá bom? A letrinha B. O gás é o gás que existe em maior quantidade no ar atmosférico. A gente estudou isso lá no começo da aula de hoje, hein? Letra C. O gás forma uma camada ao redor da Terra que protege os seres vivos da ação nociva dos raios solares. Também é tudo um reforço sobre a aula de hoje. Depois, a letrinha 2, ele pede para que a gente observe as duas figuras. A figura A, que é a parte de um móvel empoeirado, e a figura B, que é parte de uma janela com água acumulada. E ele pede para que a gente responda. Letrinha A. O que transportou a poeira que se depositou sobre o móvel da foto? Qual foi o ar que providenciou, né, que ajudou do transporte da poeira para o móvel da foto A? Letrinha B. Que componente do ar atmosférico está diretamente relacionado com o surgimento das gotas de água da foto B? Qual que é daqueles elementos que a gente estudou sobre como compõe, o que compõe o ar atmosférico? Tinha um que era diferente de todos. Ele não era um gás, era algo que era produzido. Ele quer saber qual componente que compõe o ar, né, atmosférico, qual deles que é responsável por deixar a janela dessa forma que está na letrinha B. Feito isso, vocês finalizaram aí a parte de ciências de hoje, tá bom? E para a semana que vem, nós vamos precisar de uma listinha de materiais para realizar a experiência aí da página 66 e 67 do nosso livro. Por isso que a gente não vai fazer ela hoje, tá? Primeiro a gente vai ver ali, ler o que precisa para fazer essa experiência e a gente vai fazer isso na próxima aula. Eu faço junto com vocês, combinado? Então, por hoje a gente vai ficar com essa revisãozinha rápida de como é composto o ar atmosférico. A gente já só relembrando, tá, pessoal? Então, a gente tem os 4 elementos aí de gases, mais o gás oxigênio, né? O gás carbônico, o gás oxigênio, o gás nitrogênio, o gás ozônio e também temos o vapor de água, micro-organismos e impurezas, né? Que compõem o nosso ar atmosférico, que pode ser invisível, o ar é invisível, mas a gente sabe que ele existe. Então é isso que a gente tem que trabalhar também, que os seres vivos colaboram também para poluir o ar atmosférico, que os gases das indústrias, dos carros, também contribuem para poluir o ar. E espero que vocês façam essas atividades. Eu espero vocês aí semana que vem para fazer mais atividades de ciências. Desejo que vocês tenham um bom final de semana, que ele seja bem tranquilo, que vocês realizem uma atividade diferente. A minha sugestão, como a gente está trabalhando essa questão do ar, né, das coisas que podem contribuir para manter o ar limpo, é que vocês plantem alguma semente. Plante uma semente do feijão, faz a experiência do feijão, porque também contribui, né, ela faz a fotossíntese também.
E utilize esse final de semana, planta alguma planta diferente, uma flor, algo que vocês gostem, tá? Para que seja uma atividade, além de muito legal, que vocês possam passar o final de semana pensando nisso, também possa ajudar e colaborar com o meio ambiente, combinado? Um beijo e até a semana que vem.